gostam de um bacon? No lanche, no ovo mexido e na pipoquinha. Mas você sabia que nos termos da lei mosaica foi decretado que o porco era inaceitável como alimento ou como sacrifício? Isso está registrado em Levítico 11, 7 e Deuteronômio 14, 8, que vou ler agora. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. Em Levítico 19, estão descritas outras proibições. Por exemplo, a lei proibia aparar a barba, verso 27. Usar roupas cujo tecido misturasse lã e linho, verso 19. Tocar mulheres no período menstrual, versos 15 e 19. Misturar leite e carne numa mesma refeição, versos 11 e 21. Além de proibir o consumo do porco. Porém, como podemos ler em Levítico 11, junto com a carne do porco, havia outros tipos de carnes proibidas, como carne de coelho, peixe sem escama ou sem barbatanas, o avestruz e todos os répteis que rastejavam. Qualquer religioso que queira ser autêntico em sua observação da lei deve mostrar a mesma preocupação em não incluir tão somente em suas refeições a carne de porco, bem como também as carnes dos demais animais proibidos. Em Atos 10, Deus repreendeu o apóstolo Pedro quando relutou em obedecer à visão que o ordenava a comer os animais declarados impuros na lei mosaica. Então, severamente disse a Pedro: não torne impuro o que Deus já purificou. Jesus, em Marcos 7, 18 e 19, diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Fica claro, o que contamina o homem não é o que come, mas o que ele alimenta no seu coração. Então, precisamos olhar para o sentido figurado da discriminação à carne de porcos. Para os israelitas, poucas coisas podiam ser mais inapropriadas do que um porco com uma argola de ouro no focinho. E é a isto que Provérbios 11, 22 compara a mulher exteriormente bela, mas que não é sensata. Na ilustração do filho pródigo, registrado em Lucas 15, Jesus retrata que a degradação ao que o rapaz mergulhara foi acentuada por este ter de empregar-se como um cuidador de porcos. Uma ocupação muitíssimo desprezível para um judeu. E por ele dispor-se até mesmo a comer a ração dos porcos, por estar com fome. Em Mateus 7, 6, a incapacidade dos porcos de reconhecer o valor das pérolas foi utilizado por Jesus ao ilustrar a insensatez de partilhar coisas espirituais com quem não tem apreço algum por ideais e ensinos espirituais. Assim como os porcos não apreciam as pérolas, algumas pessoas não apreciam o que Cristo fez por elas. A expressão "não lanceis as vossas pérolas aos porcos" é uma parte do Sermão da Montanha. E para entender o seu significado, temos que entender seu contexto em Mateus
7. Cristo acabara de instruir a multidão sobre o julgamento e sobre a hipocrisia, nos versos 1 a 5. Então, no versículo 6, Cristo nos mostra a diferença entre julgamento e discernimento. Não devemos ser juízes hipócritas, mas devemos ser capazes de discernir os porcos para não lançarmos nossas pérolas para eles. Sendo assim, devemos entender que a ordem de não lançar suas pérolas aos porcos não significa que devemos nos abster de pregar o Evangelho. Somos responsáveis por compartilhar as boas novas, mas quando ficar claro que o Evangelho não é bem-vindo, devemos seguir em frente e pregar a outros que desejam valorizar as boas novas. A instrução de Jesus aos apóstolos sobre como lidar com a rejeição foi simplesmente ir para outro lugar. Existem outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho e estão prontas para ouvi-lo. Use o seu discernimento, não force a barra com aqueles que não querem ou ainda não estão prontos para ouvir. Nosso dever é pregar a todos, mas devemos ser sábios em não perder tempo ou fechar portas para o Evangelho frutificar futuramente. Deus quer salvar a todos, mas nem todos estão prontos ainda. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?